A verdade é mais sombria do que você jamais imaginou. Uma mulher pode trair tudo: seus valores, sua família, até mesmo seus filhos. Se ela acredita que o homem diante dela é poderoso o suficiente para possuir seu caos. Isso não é fantasia. Isso é biologia. Isso é história. Em guerras antigas, quando uma tribo era conquistada, as mulheres não fugiam. Elas se adaptavam. Elas se casavam com seus inimigos e davam à luz ao sangue deles, não porque queriam, mas porque a sobrevivência não é sentimental. E o instinto feminino não está ligado à moral, está ligado ao poder. Ela pode te chamar de tóxico, mas se você irradiar dominância, se seu silêncio for mais forte que o caos dela, ela se submeterá. Não por amor, mas por algo mais profundo, algo que ela não entende. Mas você deve entender. Freud não estava tentando insultar as mulheres. Ele estava tentando decifrá-las. Ele acreditava que por trás de cada escolha, cada emoção, cada sedução havia uma guerra acontecendo entre o que uma mulher quer e o que ela foi treinada para querer. Ela não entende completamente porque é atraída pelo perigo, porque se afasta quando se sente muito segura, porque destrói o homem que lhe oferece paz, mas se rende àquele que ameaça sua sanidade. Freud viu isso não como confusão, mas como estrutura. Seu ID, seu núcleo primitivo, busca poder, proteção, prazer. Não se importa com moralidade. Não se importa com sua bondade. Só se importa: ele pode dominar meu caos? Seu superego, a voz de sua cultura, seus pais, suas feridas, julga esse desejo, o envergonha, diz que está errado. E entre essas forças, seu ego tenta sobreviver. É por isso que ela alterna entre quente e frio. Porque te quer e depois te ataca. Porque parece emocionalmente instável, mas sempre no controle da sua atenção. Porque profundamente em seu inconsciente, amor não é paz. Amor é poder. E se você não entender isso, confundirá os testes dela com afeição, seu silêncio com mistério, sua confusão com inocência. E perderá a única verdade que ela nunca dirá em voz alta. Ela não quer se sentir segura. Ela quer se sentir possuída. Sigmund Freud não começou como um rebelde. Ele começou como um médico tentando entender por que as pessoas sofriam. Mas quanto mais fundo ele olhava na mente humana, mais perturbadoras as respostas se tornavam, especialmente quando se tratava de mulheres. Ele não confiava nas aparências, nem em sorrisos, nem em modos, nem mesmo em emoção. Porque o que fascinava Freud era o inconsciente, a parte da mente que fala sem palavras, age sem razão e deseja sem permissão. E quando ele começou a estudar o desejo feminino, não o que as mulheres diziam que queriam, mas pelo que eram atraídas, ele descobriu algo que despedaçou a fantasia social. Não era romântico. Não era suave. Não era seguro. Era cru, primitivo, enraizado na sobrevivência e submissão ao poder. Freud observou mulheres abandonarem homens gentis e obsessão por aqueles que despertavam sua vergonha, medo ou desejo. Ele notou que suas palavras não combinavam com seus instintos. Sua culpa não parava seus padrões. Ele chamou isso de repressão, um mecanismo de defesa que esconde o que a mente não consegue aceitar. As mulheres estavam reprimindo sua própria verdade. E a sociedade estava ajudando-as a fazer isso. E quando Freud tentou expor isso, o mundo recuou. Ele foi ridicularizado, censurado, até mesmo odiado. Não porque estava errado, mas porque estava certo demais. Porque ninguém, nem mesmo a própria mulher, quer admitir o que realmente a motiva. Você pensa que ela está te ignorando? Que seu silêncio significa desinteresse. Mas Freud te diria que isso não é sobre você. É sobre a mente dela se protegendo de algo que não consegue lidar. Seu silêncio não é ausência. É uma resposta cuidadosamente projetada de sua mente inconsciente, um mecanismo de defesa. Quando o ID dentro dela, sua fome primitiva por conexão, desperta, isso aterroriza o resto dela. Porque profundamente dentro dela a menina que ela uma vez foi, ainda vive. E essa menina aprendeu uma coisa cedo. Amor leva ao abandono. Talvez ela tenha chorado em um quarto onde ninguém veio. Talvez ela tenha alcançado seu pai e encontrado vazio emocional. Essa experiência não desapareceu. Ela afundou no inconsciente. Agora, como adulta, essa dor se disfarça como controle. Ela sussurra: desapareça antes que ele chegue muito perto.
Então, quando você manda mensagem para ela e ela não responde, mas ainda assiste suas stories, permanece na sua sombra, entenda que você não perdeu o interesse dela. Você despertou suas feridas não resolvidas. Isso é repressão em ação. Sua mente enterra as partes dela mesma que anseiam por você porque o superego avisa que proximidade é perigo. O ego tenta mediar. Não responda. Não sinta. Mantenha controle. Ela não desaparece para te machucar. Ela desaparece para proteger o sistema frágil que a mantém funcionando. Você não está lidando com uma mulher. Você está lidando com a história dela. Com padrões mais antigos que seu nome no telefone dela, com o eco de noites que ela chorou sozinha e disse para si mesma, nunca mais. E aqui está o paradoxo trágico. Quanto mais autêntico você se torna, mais perigoso você se sente para o inconsciente dela, porque você traz calor. E seu sistema nervoso foi treinado para esperar frieza. Você oferece presentes, mas a mente dela foi esculpida pela ausência. Não leve o silêncio dela para o pessoal. Tome-o como um sinal de quanto ela ainda está lutando consigo mesma. E lembre-se, quando uma mulher foge sem razão, nem sempre é medo de você. É medo do que você desperta. Ela te olha como se te quisesse. Seu sorriso persiste. Sua linguagem corporal te atrai. Mas assim que você se aproxima, ela recua. Ela insinua, provoca, se retira. E você fica confuso, preso entre convite e rejeição. Isso não é imaturidade. É guerra psicológica. E Freud viu isso muito antes do Tinder existir. Ele chamou isso de conflito entre o id e o superego. O id quer a emoção, conexão, intimidade, dominância, rendição. Não se importa com moralidade, tradição ou timing. Mas o superego julga cada impulso. Ele sussurra vergonha, seja uma boa menina. Não ceda. E então a mente se divide. Essa divisão se torna manipulação sexual. Nem sempre consciente, mas sempre estratégica. Quando criança, ela aprendeu que a tensão equivale à sobrevivência. Se ela pudesse ser desejável, ela poderia estar segura. Mas rendição total, isso nunca foi seguro. Isso foi punido. Agora na vida adulta, ela seduz sem intenção. O decote, a piscada lenta, o toque sutil. Isso ativa seu reflexo masculino de perseguição. Ela quer ser desejada, mas não possuída. Ela quer ser vista, mas não reivindicada. Isso é o que Freud chamou de formação reativa. Quando alguém expressa o oposto do que realmente sente para se defender. Ela pode querer proximidade, mas age distante. Ela pode sentir desejo sexual, mas fala de limites e pureza. Porque reconhecer o sentimento real despedaçaria sua ilusão de controle. Você pensa que ela é quente e fria. Mas na verdade, ela está dividida entre fome e medo. Seu ego fica no meio, tentando desesperadamente gerenciar o caos. Ele diz a ela, flerte, mas não se comprometa. Controle a narrativa. Permaneça no poder. E toda vez que você se inclina demais, sua mente inconsciente grita, corra. Você não pode vencer esse jogo jogando junto. Se você perseguir o corpo dela, ela crucificará sua alma. Mas se você entender o roteiro, se você vir a performance sem reagir a ela, você se torna intocável. Porque uma mulher pode manipular o homem que a quer, mas ela não pode controlar o homem que se conhece. E isso a aterroriza mais do que o amor jamais poderia. Você pensa que ela é especial porque é rara, porque é diferente, porque não precisa de ninguém. Mas o que você está sentindo não é atração. É escassez. Freud te diria que isso não é sobre ela. É sobre o que ela representa para sua mente inconsciente. A peça perdida de amor que você nunca recebeu. Quando uma mulher fica fria, torna-se distante, desapegada, seu id entra em pânico. Ele grita, não perca isso. Lute, prove seu valor. Mas esse impulso não vem do amor. Vem da falta. Quando criança, talvez sua mãe dava afeição inconsistentemente. Talvez ela era emocionalmente imprevisível, amorosa um momento, punitiva no próximo. Isso treinou seu sistema nervoso para perseguir aprovação. Você aprendeu que amor é algo para conquistar, não receber. Então agora quando uma mulher espelha essa mesma distância, seu inconsciente diz, isso é familiar. Isso é casa.
E você cai na armadilha, não porque ela é especial, mas porque o comportamento dela reativa uma ferida antiga. Ela não precisa dizer nada. Seu silêncio se torna um espelho refletindo todos os momentos que você se sentiu invisível quando menino. E você não apenas quer a atenção dela, você quer curar. Mas aqui está o veneno. Quanto mais escassa ela se torna, mais valiosa ela se sente. Não porque ela é realmente rara, mas porque seu cérebro está programado para igualar a ausência com valor. Isso é o que Freud chamou de deslocamento. Você não está perseguindo ela. Você está perseguindo o fantasma emocional do seu passado. Você não é atraído por ela. Você é viciado na sensação de tentar importar. E ela sabe. Mesmo que não conscientemente, ela sente o poder. No momento em que ela retém afeição, sua masculinidade se desestabiliza. Sua autoestima fica terceirizada para a atenção dela. Mas aqui está a verdade dura. Nenhuma mulher deveria ter esse poder sobre seu sistema nervoso. Até você parar de associar privação emocional com amor, você continuará rastejando de volta para mulheres que te alimentam com migalhas e fazem você acreditar que é um banquete. Você não se eleva ganhando a validação dela. Você se eleva reconhecendo o roteiro e se recusando a atuar nele. Porque o verdadeiro poder começa no momento em que você para de perseguir sua infância através dos corpos de mulheres modernas. Ela te diz que está pronta. Ela diz, você é o único. Ela fala sobre bebês, futuro, casamento, e por um momento você se sente escolhido. Mas de repente algo muda. O sonho desaba. Ela muda de ideia ou pior, te culpa pela mesma coisa que ela prometeu. O que acabou de acontecer? Freud chamou isso de projeção, o ato inconsciente de deslocar conflito interno para outra pessoa. Ela não estava mentindo para você. Ela estava mentindo para si mesma. E você era apenas o palco em que ela representou isso. No início, seu ID foi despertado. Seu desejo instintual de se apegar, de ser desejada, de imaginar um futuro. Mas conforme essa visão se aproximava da realidade, seu superego, o crítico interno, moldado pela família, trauma e medo, começou a sussurrar, você não está pronta. Ele vai partir. Isso vai terminar mal. Essa guerra interna criou dissonância. E em vez de enfrentá-la, ela projetou em você. De repente, você se tornou instável. Você se tornou a razão pela qual ela não podia confiar no amor. Você se tornou a desculpa que seu inconsciente precisava para escapar. Isso não é novo. Quando crianças, quando as emoções eram muito esmagadoras, nossas mentes criavam narrativas para nos proteger. Mulheres que experimentaram abandono emocional ou pressão crescendo frequentemente desenvolvem um medo profundo de compromisso real. Mas elas ainda desejam a ilusão dele, a fantasia, a segurança, a identidade de ser desejada. Então elas emprestam sua estabilidade para criar sua fantasia e depois a destroem no momento em que a realidade chega. É formação reativa. Ela age como se quisesse família, lealdade, para sempre, mas inconscientemente teme a vulnerabilidade que isso exige. Então ela vira, sabota, diz para si mesma, eu estava errada sobre ele. Quando na verdade ela nunca foi clara sobre si mesma. E aqui é onde a maioria dos homens desaba. Eles internalizam a culpa, tentam consertar o que nunca foi deles para consertar, imploram para provar seu valor dentro da guerra interna de outra pessoa. Mas você não pode vencer uma batalha que vive dentro do inconsciente dela. Você não pode salvar alguém das mentiras que ela precisa acreditar. O homem sábio não discute com a mudança dela. Ele reconhece o roteiro e sai do teatro. Porque uma mulher que projeta seu caos em você não está construindo uma vida. Ela está construindo um escudo. E você é a baixa da qual ele é feito. Ela te ridiculariza, dispensa sua masculinidade, te chama de arrogante, frio, controlador. Ela diz, eu nunca poderia estar com um homem como você. E ainda assim, ela continua aparecendo, continua circulando, continua observando. Isso não é confusão. É formação reativa. O termo de Freud para quando uma pessoa expressa o oposto do que realmente sente. Porque a verdade é perigosa demais para admitir. O que ela esconde é atração. O que ela teme é submissão. O que ela disfarça como desprezo é uma necessidade sufocante e dolorosa por dominância masculina. Suas palavras são uma máscara. Mas sua biologia não mente.
Ela critica exatamente os traços que seu ID deseja: força, mistério, poder. Por quê? Porque ela nunca foi ensinada como amar o que deseja, apenas como temê-lo. Talvez ela tenha crescido sob o peso de um pai fraco ou o controle de um dominador. Talvez ela tenha aprendido que querer um homem poderoso a tornava menor ou não feminista o suficiente, ou apenas mais uma garota cedendo. Então seu superego, essa voz moldada pelo julgamento social e vergonha interna, lança uma defesa: ele é tóxico. Ele é inseguro. Ele provavelmente é um narcisista. É mais fácil envergonhar o desejo do que se render a ele. Então ela te ataca com palavras, esperando que elas matem a parte dela mesma que quer ser possuída. E toda vez que você mantém sua postura, toda vez que se recusa a se curvar ao ruído emocional dela, ela te odeia mais. Mas esse ódio está tingido de excitação, porque sua quietude masculina é exatamente a gravidade que seu caos secretamente anseia. É aqui que os homens caem na armadilha. Eles começam a se defender, explicar, se desculpar. Eles tentam corrigir a imagem que ela projeta, não percebendo que acabaram de se submeter a ela. Mas o homem que entende projeção nunca reage ao insulto. Ele escuta o que o inconsciente dela está realmente dizendo: sua presença me faz sentir coisas que fui treinada para suprimir. E a única resposta para isso é silêncio, quietude, poder. Porque quando uma mulher tenta lutar com você pelo controle que ela secretamente quer que você tome, você não negocia. Você não recua. Você não persegue. Você apenas mantém. E nessa manutenção, sua máscara começa a rachar. Você pensou que a queria. Mas se você tirar a beleza, as curvas, o caos, o que sobra? Um padrão, uma dor familiar, uma reencenação. Freud disse: a mente inconsciente repete o que nunca resolveu. Que buscamos a mesma dor não porque gostamos de sofrer, mas porque o sofrimento se sente como casa. E essa é a ilusão. Você não estava perseguindo uma mulher. Você estava perseguindo o fantasma de suas necessidades não atendidas. A mulher que te ignora, que te puxa para perto e depois desaparece, que espelha a ausência de sua mãe ou a frieza de seu pai. Ela se sente real porque ativa o menino dentro de você. Aquele que ainda acredita: se eu conseguir que ela me ame, finalmente serei suficiente. Mas esse nunca foi o trabalho dela. E a traição mais profunda não é dela. É sua. Você se traiu no momento em que a fez a solução para seu vazio interno. E pior de tudo, você acreditou que se você sofresse da maneira certa, se interpretasse o papel bem o suficiente, você finalmente seria escolhido. Mas você não estava apaixonado. Você estava hipnotizado pela escassez emocional, pela memória não curada, pela esperança secreta de que se você pudesse consertá-la, você repararia o menino. E é por isso que continua te quebrando. Porque nenhuma mulher pode maternar o homem que não vai paternar a si mesmo. A ilusão nunca foi a atenção dela. Foi a crença de que seu valor depende disso. Você não luta contra o jogo reagindo. Você termina o jogo saindo da arena. A mulher que testa, retém, seduz e se retira, ela não é sua oponente. Ela é um espelho. E seu único trabalho é parar de se encolher quando você vê seu reflexo. Freud ensinou que o poder real não vem da repressão, mas da sublimação. Pegar seus instintos caóticos, a fome, a necessidade, a dor, e redirecioná-los para algo superior. Então você sente o impulso de persegui-la. Pare. Segure esse fogo e mire-o em seu devir. Porque o homem que ela não pode manipular não é aquele que a conquista, é aquele que não precisa. Enquanto ela está postando stories para te provocar, você está construindo músculo, físico, mental, espiritual. Enquanto ela está medindo seu valor em atenção, você está afiando seu propósito na solitude. Deixe seu silêncio se tornar cirúrgico. Deixe sua indiferença carregar o peso de um homem que se lembra de quem é. Seu ego não está mais negociando entre os desejos do seu ID e os jogos do superego dela. Ele permanece baseado na realidade, não na dela, não da sociedade, mas na sua. Porque soberania emocional significa isso. Você sente tudo, mas não obedece nada que não sirva ao seu caminho. Você não busca mais mulheres que testem seu valor. Você atrai mulheres que o reconhecem, porque está esculpido em sua presença. E se elas não reconhecem, você permanece inabalado, não porque é frio, mas porque seu calor é conquistado, não extraído. O feminino não é curado sendo adorado.
Ela é curada testemunhando um homem que não se dobrará. Não por beleza, não por culpa, não por solidão. E esse homem nasce no momento em que você escolhe a si mesmo. Sobre a atenção dela, sobre a confusão dela, sobre o conforto de ser escolhido por alguém que não escolheu a si mesma. Você não precisa que ela entenda. Você não precisa de encerramento. Você não precisa de uma conversa, uma mensagem ou um pedido de desculpas. Porque o silêncio é sua própria resposta, e a clareza é sua própria vingança. Deixe-a jogar seus jogos. Deixe-a se confundir com liberdade. Deixe-a fugir do fogo pelo qual ela secretamente orou. Você não está aqui para ser compreendido pelo caos. Você está aqui para transcendê-lo. Todo homem deve um dia ir embora. Não com raiva, não com dor, mas com uma estranha quietude sagrada. O tipo que só vem quando você para de perseguir fantasmas. Ela nunca foi sua. Ela era um reflexo de sua ferida esquecida. E agora você não sangra mais por espelhos. Você não a pune. Você não a conserta. Você não espera que ela cresça. Você desaparece com dignidade, com profundidade. Porque a maior ameaça para uma mulher que manipula não é um homem que resiste a ela. É um homem que não reage mais de forma alguma. E é aí que o poder dela termina. E o seu começa.